Olá, meu nome é Sandro Augusto Regatieri, sou estudante acadêmico do Proficiamb, da Universidade Federal do Amazonas, sediada em Tefé, na região do Médio Solimões, e esse ensaio foi escrito por mim, junto com a professora doutora Kátia Cavalcante, coordenadora do curso e professora da disciplina de Gestão Ambiental, também do Proficiamb. A proposta desse ensaio é fazer uma análise da tomada de consciência dos pescadores, dos moradores das comunidades ribeirinhas da região do Médio Solimões sobre a vulnerabilidade ambiental que está acontecendo, que aconteceu, na verdade, sobre os complexos de lagos ou os territórios de lagos que eles utilizam no seu dia a dia. A frase que dá título ao ensaio, ela foi proferida por um pescador, por um morador de uma das comunidades ribeirinhas do Médio Solimões. Aqui só tem peixe jitinho. Nessa frase está contida toda a ideia que esse pescador tem da escassez do pescado e como que esse pescado ele vai mudando no decorrer do tempo e no decorrer dessa tomada de decisão também, passando de um momento de muito peixe, da diminuição e escassez total desse peixe e depois novamente no alavancamento dos estoques pesqueiros da região. Historicamente, a região do Médio Solimões sempre foi uma região muito viscosa, uma região que teve muito acesso aos recursos naturais. Vamos entender que essa região ela tem uma ampla várzea, que é aquela região onde o rio Solimões, que é o principal curso d'água e os seus afluentes, ele, durante as cheias, se estabelece em territórios maiores, né, e aí formando lagos que, durante a seca, se tornam locais de muita viscosidade. Segundo Rufino, ele vai comparar e dizer que essa historicidade da ecologia e dos processos ambientais, eles foram acontecendo aqui no Amazonas de uma forma assim. Primeiro, a realidade ambiental que era muito boa para toda a população. Depois, durante a colonização, a população ela diminuiu muito, né? E nós sabemos as motivações para isso, mas ao mesmo tempo que essa população ribeirinha diminuiu, os grandes centros começaram a exigir que houvesse uma maior destinação dos recursos proteicos para esses centros. E aí, tanto os quelônios quanto o peixe-boi, os grandes peixes como o pirarucu, começaram a se escassear por causa da grande busca. A partir daí, na década de 60, na década de 70, os estoques pesqueiros eles começaram a diminuir muito mais, porque as grandes cidades como Manaus, Manacapuru e outras cidades aqui da região, elas começaram a exigir com que os pescadores e ribeirinhos pudessem pescar cada vez mais para suprir a necessidade proteica que essas cidades tinham. E com isso fez com que os estoques eles baixassem numa situação que nem para sobrevivência, para subsistência, essas populações ribeirinhas podiam mais ter o peixe. Percebe-se que o primeiro passo para a tomada de consciência é a sensibilização do pescador de que o recurso escasseou e também o motivo pelo qual esse recurso escasseou. Esse momento acontece mais ou menos por volta dessas décadas de 60 e 70, início da década de 80. Momento no qual o mundo estava discutindo sobre isso também, falando sobre sustentabilidade. Na região do Médio Solimões, esse discurso da sustentabilidade que veio do mundo inteiro encontrou eco em algumas instituições, como no caso a Igreja Católica, através do Movimento de Educação de Base, o MEB, que já fazia a alfabetização através das ondas do rádio, das rádios que existiam aqui na região, e também da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que organizava os moradores, agricultores, ribeirinhos, em prol da organização das suas comunidades, para a reivindicação de direitos sociais e direitos públicos, políticos. E também começou a realizar essa organização para que essas populações, esses pescadores, pudessem trabalhar na preservação e na conservação dos seus territórios e também dos recursos naturais que existiam, especialmente lagos e o pescado. No final da década de 90, início dos anos 2000, outras instituições começaram a entrar
nessa discussão da sustentabilidade, do manejo sustentável e do zoneamento de territórios. Aí entrou os institutos, as organizações não governamentais e o próprio governo, junto com aquelas instituições que já existiam, colônias de pescadores e os próprios moradores ribeirinhos. Esse processo, lógico, ele foi culminando na proposição dos primeiros acordos de pesca na região. Aquela população que já fazia o zoneamento da pesca, aquela população que já fazia o uso sustentável dos recursos, agora vai ter a possibilidade de fazer a utilização, o uso sustentável dos recursos dentro de territórios politicamente constituídos, politicamente escolhidos, para que essas populações pudessem utilizar. Outra coisa que aconteceu nesse momento também foi o debate e organização de pescadores comunitários com pescadores urbanos, algo que até a década de 70, 80 era impossível de acontecer. Nesse momento, então, pescadores urbanos e rurais, junto com essas instituições governamentais e não governamentais, começaram a trabalhar a sustentabilidade dos territórios através dos acordos de pesca e através da organização social muito mais eficaz e muito mais fácil de ser empreendida. Concluindo esse ensaio, percebe-se que essa tomada de consciência das comunidades, dos pescadores, que lá no início não foi espontânea, encontrou, durante todo o processo que ocorreu, alguns facilitadores. Primeiro, elas perceberam, tiveram essa sensibilidade, perceberam por que a escassez estava ocorrendo. Também tiveram apoio de algumas instituições, no início a igreja, depois organizações não governamentais e o próprio governo, e a partir desse momento elas começaram a dialogar, começaram a discutir os seus territórios, discutir as regras de uso desses territórios, também regras e uma legislação que pudesse abarcar as necessidades que elas tinham, e puderam a partir disso construir, a partir dos acordos de pesca, uma discussão muito mais eficaz, para que eles pudessem ter os seus direitos estabelecidos, pudessem pescar de forma sustentável, mantendo seus estoques e também fazendo com que houvesse uma segurança alimentar e nutricional para toda a região, para eles, primeiro, e depois para toda a população que estava no entorno. Muito obrigado, é isso.